Teve uma passagem sua por São Paulo também, né? Veja bem, o que aconteceu naquele momento, isso é bom deixar claro. Na verdade, O que você acha desse perfil de atuação parlamentar? veja bem, isso aí, a atuação parlamentar, Por exemplo, você tem exemplos de políticos que são extremamente engajados nas redes sociais, mas que não conseguiram passar um projeto de lei sequer. Como é que o senhor enxerga isso? é exatamente. Em Minas, mesma coisa, vai sair pela tangente. Não, eu acho que é a mesma coisa sim. Vamos lá. A entrevista de hoje é com o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Falou o que ele está caminhando aqui para o Triângulo Mineiro, ele que está com domicílio eleitoral na cidade de Uberaba, várias rádios na região. Qual é a ideia dele? Qual o plano de Eduardo Cunha para o Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba e tudo mais? Você consegue acompanhar essa entrevista no YouTube, no Spotify, em tudo quanto é lugar, viu? Muito bem, Poder Entrevista com uma das maiores personalidades políticas do Brasil, Eduardo Cunha. Ficou muito marcado aí por ter pautado o impeachment da ex-presidente Dilma e tem vários outros pontos da história também, desde a redemocratização, que ficou marcado. Primeiro, eu quero te agradecer por participar do Poder Entrevista. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar falando com aqueles que lhe dão audiência, né? Muito bem, Eduardo, para começar, eu queria que você falasse sobre a sua vinda para Uberlândia, Uberaba, Ituiutá, Baraguari. Aqui na região nossa, a gente tem visto você. A gente tem. Depois a gente pode falar das rádios também, mas eu queria falar um pouco sobre essa vinda sua para a região, entendeu? Do Triângulo Mineiro de modo geral. Bom, veja bem, a minha vinda, eu já vim para Minas Gerais, que me acolheu, aliás, muito bem, já não é de hoje, né? Eu vim para Minas Gerais por conta de empreendimentos empresariais da minha família, né? Eu não só estou no agronegócio no sul de Minas com a minha família, como eu estou na indústria na Zona da Mata, como eu estou também na mineração no norte, ao mesmo tempo também eu entrei na comunicação no estado inteiro. E eu comecei a vir para o Triângulo em função da rede de comunicação. Aí eu fui implantando, estou implantando a rede de comunicação nossa, que é a 89 Maravilha, é uma rede de rádios FM evangélica, né, que visa trazer a palavra de Deus, o louvor através do rádio. Então eu vim implementar ela no Triângulo e comecei implementando ela em Uberaba, que virou a rádio 89.3 FM em Uberaba. Vim implementar aqui em Uberlândia com a 89.7 FM, estou implementando em Araxá, estou em Frutal, com a nossa rádio, que é uma rádio que era do missionário R.A. Soares, e ele aderiu à nossa rede, passou a programação integral dele para a nossa rede. Ele faz parte com programação com a gente. Então, além disso, Araxá, a gente, como eu falei, é São Roque de Minas, são aquela região inteira. Então, o Triângulo está sendo bem coberto pela nossa rede, que visa atender toda Minas Gerais. Por isso me trouxe bastante aqui para a região do Triângulo Mineiro. Passei a participar também com o Uberaba Esporte Clube, da formação, da montagem do time. A rádio é uma das patrocinadoras do Uberaba Esporte Clube. A gente tem na programação também aqui de Uberlândia feito a cobertura do futebol de Uberlândia. Com isso, eu ganhei mais digamos assim, buscando ganhar uma aproximação com a região, me trouxe mais aqui. Então, essa é a minha finalidade de estar presente no Triângulo. Já não é de hoje, como eu falei, já frequento o Triângulo aqui há mais de ano, né? Então, tem sido presença constante em todas as regiões do Triângulo. Mas politicamente, Veja bem, quando eu mudei minha vida empresarial, e a minha vida pessoal, que eu estou residindo em Belo Horizonte, era normal que eu mudasse também a minha vida política, né. Na verdade, o que que acontece? Eu fiz 4 mandatos de deputado federal pelo Rio de Janeiro, né, e depois da situação do processo de impeachment da ex-presidente Rousseff, que concluiu com aquilo que todos sabem, a minha filha é que herdou o meu mandato no Rio de Janeiro, ela que herdou o meu trabalho, ela é deputada federal no Rio de Janeiro e é candidata à reeleição. É natural que eu não fosse disputar com a minha filha. Então, como eu mudei a minha vida empresarial, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, não tinha sentido nenhum
eu fazendo uma vida pessoal em Minas, eu ir fazer vida política no Rio de Janeiro. Apesar de eu manter relações pela minha filha e tudo, mas não tinha sentido político. Então, eu optei mesmo por fazer política em Minas Gerais. Essa é a razão que você está me vendo fazendo política. Teve uma passagem sua por São Paulo também, né? Veja bem, o que aconteceu naquele momento, isso é bom deixar claro. Na verdade, eu não disputei a eleição de 2022. Eu mudei o domicílio eleitoral para São Paulo. E por que que eu mudei para São Paulo naquele momento? Porque eu queria deixar o Rio de Janeiro para minha filha. Então, se eu ficasse com domicílio lá, eu teria, uma dificuldade que ela absorvesse o mandato, eu teria uma dificuldade que ela absorvesse as pessoas que estavam trabalhando para mim, porque ela iria preferir trabalhar para mim, era natural isso. E naquele momento havia dúvidas sobre a minha elegibilidade. Então eu fui para São Paulo, dizendo que ia ser candidato por São Paulo. E realmente tinha tantas dúvidas que eu fui impugnado. Acabei conseguindo ter o registro, e registrei a candidatura, mas o registro saiu 10 dias antes da eleição. Eu não tinha nenhum trabalho Você acha político, que nenhum, isso zero. dificultou para Não, você tracionar a óbvio, eleição? óbvio, mas além disso, não havia tempo para eu montar. É completamente diferente de Minas Gerais, que eu estou, já trabalhando aqui há 2 anos, então é completamente diferente. Lá, eu não assim, ninguém vai montar uma eleição em 30 dias num estado como São Paulo, e eu não tinha condições. Eu estava num partido, fui para um partido pequeno, sem tempo de televisão, com pouco recurso, então haveria dificuldades naturais. Então eu sabia que ali eu estava apenas mostrando para a base que eu tinha no Rio de Janeiro, que eu não estava disputando a eleição no Rio de Janeiro, porque eu estava disputando em outro lugar, para deixar minha filha com tranquilidade caminhar no Rio, que foi o que ocorreu. Agora, voltando para o Triângulo Mineiro, Uberaba, eu imagino que não seja por acaso. Existem alguns movimentos internos da política de Uberaba, chama Uberaba Já, porque Uberaba não tem nenhum representante, tanto na Assembleia Legislativa de Minas, quanto na Câmara dos Deputados. Existem algumas movimentações e tal. A escolha do domicílio eleitoral para Uberaba, ela não é por acaso, é? Em política nada é por acaso, mas também às vezes as coisas são um pouco por acaso também. É claro que Uberaba é uma cidade muito atrativa, é uma cidade voltada para o agronegócio, onde ele é muito forte, um segmento ao qual eu trabalho. É claro que é um grande eleitorado e sempre surgiu oportunidade. Lá eu fiz uma parceria com o presidente do Uberaba, que vai vir candidato a estadual, em dobrada O comigo. presidente do Uberaba O Esporte. Rodrigo Alcino, ele virá como pré-candidato a ele hoje é pré-candidato a deputado estadual, assim como hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Então ele vai vir. Então essa dobrada com ele me permitiu que eu tivesse mais acesso, mais, enfim, você sabe que tudo em política você constrói pelas parcerias que você está. Às vezes você pode ter a grande vontade lá e você não conseguir. E muitos amigos meus, que são amigos daqueles que, digamos assim, representam o empresariado da cidade, de tudo, me levaram para lá, porque justamente o meu perfil é um perfil que cai bem com o eleitorado de Uberaba e com aquilo que eles esperam. Então, eu quero tentar representar Uberaba assim, como eu quero também tentar representar Uberlândia. Eu não tenho a pretensão de ser majoritário em Uberaba, nem majoritário em Uberlândia, nem majoritário em nenhuma cidade. Na verdade, a minha pretensão é me eleger. E a eleição é um somatório. O somatório de eleição é que faz mas eu vou tratar todos que me apoiaram como se eu fosse um majoritário, mesmo que eu não tenha sido. Esse é um ponto fundamental. Então você considera a estratégia de hoje muito mais robusta do que a de São Paulo, né? Não, hoje eu tenho uma estratégia. Em São Paulo eu não tinha nenhuma. Eu não tinha pretensão de me eleger em São Paulo. Eu tinha certeza absoluta que não tinha nenhuma possibilidade. Eu fui, na realidade, como diz, por um sacrifício para poder eleger minha filha. Certo, eu gostaria que você comentasse também, como é que você enxerga, você sendo um político experiente, como é que você enxerga hoje a Câmara dos Deputados? Como é que ela está sendo dirigida? Gostaria de comentar sobre isso? Não, veja bem, o problema é o seguinte, às vezes as pessoas pensam: "Ah, você é amigo do fulano, você tem que agir igual o Beltrano". Não é assim. Em primeiro lugar, cada momento é um momento, e cada um age de acordo com o momento e com a conveniência pela qual ele se elegeu. Então, é muito simples para você entender. Eu me elegi no confronto.
Eu derrotei o governo e o PT para me eleger presidente da Câmara e ainda assim ganhei no primeiro turno, com 10 votos a mais do que a metade mais um, que eram 257, eu ganhei com 267. O que aconteceu? Quem ganha no confronto tem que governar com quem ganhou, porque na disputa, se você não se alia, E é natural. se você não dá o retorno a quem se aliou em você, você efetivamente não vai ser respeitado. Então, eu tinha que me comportar de acordo com quem me elegeu. O atual presidente, que é meu amigo, o Hugo Mota, ele se elegeu num consenso. Um consenso que faz com que ele tenha que agir tentando equilibrar entre os lados. E é óbvio que isso passa uma impressão, às vezes as pessoas têm a impressão que isso é indecisão, que isso é a pessoa que pode não ter pulso. Não, não é isso. Talvez se eu tivesse sido eleito da mesma forma que ele O foi, cenário era esse. o cenário seria esse. O Arthur Lira, por exemplo, o Arthur Lira teve 2 eleições. A primeira eleição ele foi para a disputa, ele enfrentou o candidato que o Rodrigo Maia colocou na época contra ele, derrotou. Ele governou o primeiro biênio dele com quem ele ganhou. Depois do segundo biênio, que já era quando o Lula se elegeu presidente agora, em 25, em 23, quando começou, o governo e o PT aderiram a uma vitória já certa do Arthur. Então ele teve um consenso, mas não foi um consenso construído para a eleição, foi um consenso por adesão, que é diferente. Até os consensos são diferentes. Você adere porque eu já vou ganhar a eleição, eu vou te respeitar, mas vou dizer o seguinte, esse cara só veio porque eu ganhei mesmo, entendeu? Não é porque ele não participou da minha vitória. Já com o Hugo não, participou da vitória. Então, cada momento reflete uma situação diferente. Então, é muito difícil você comparar comportamento de cada um no seu momento com o outro em outro momento diferente. Ficou tão marcada essa questão do impeachment da ex-presidente Dilma que você lançou até um livro, né? Eu lancei o livro, sim, mas um livro que busca um livro de história. Tchau, querida, o Diário do Impeachment. É 808 páginas que a gente trata da história desde a proclamação da República até o dia que foi afastada Dilma da presidência da República. Foi o dia que o Senado confirmou a decisão da Câmara e afastou a Dilma no dia 12 de maio de 2016. O que acontece? Esse cenário é um cenário de avaliação, que eu faço a comparação, inclusive, que o Brasil, depois da Constituinte de 88, ele teve 2 processos de impeachment, o impeachment que tirou o Collor Collor. e o impeachment que tirou a Dilma. Então, praticamente metade dos presidentes eleitos sofreram o processo de impeachment. Quer dizer, é uma situação difícil. E eu mostro as razões disso. Inclusive, eu faço um paralelo de comparação do impeachment do Collor com o impeachment da Dilma. É bem interessante. E a gente tem as origens dessas coisas todas no nosso modelo político. A gente tem uma Constituição parlamentarista e um modelo que foi decidido por conveniência ser um presidencialismo. E isso leva a toda a diferença que a gente vive hoje. A gente tem efetivamente uma Constituição que está, apesar de nova e apesar de ser uma Constituição redentora da ditadura, a gente está com uma Constituição ultrapassada, até mesmo porque ela foi feita nas vésperas da queda do Muro de Berlim. Representava outro mundo. Podia representar outro Brasil, mas não representou outro mundo. Você foi constituinte? Não fui constituinte. Minha primeira eleição de deputado federal foi em 2002, né? Isso. Eu tô Você ainda, tá mas eu falando tanto tô... da história que eu pensei, será que eu escrevi sobre a história, né? será que eu me perdi, né? Não, mas eu vivi a história, né? A Constituinte foi em 86, né? Até mesmo os parlamentares que foram eleitos para fazer a Constituinte, eles depois foram superados pelo próprio processo da queda do Muro de Berlim, porque eles foram eleitos dentro daquela história do Plano Cruzado, daquele momento que teve uma mudança que depois caiu por terra. Enfim, são outras circunstâncias, mas o produto a gente tem uma situação muito delicada e eu escrevi sobre isso, inclusive fiz propostas várias sobre mudança do modelo político que ele deveria fazer. É um livro que vale a pena ler, ele vendeu bastante. Hoje eu vou lançar uma outra edição mais compacta, tentando fazer agora. Como é que vai chamar? Não, o livro em si vai. Eu estou escrevendo a continuidade desse livro. Do Tchau, Querida. O Tchau, Querida, mas eu pretendo, se Deus me permitir, fazê-lo somente após a eleição. Se Deus me permitir que eu volte, eu pretendo escrever a continuidade chegando até a minha eleição, se ela acontecer, né?
E esse livro será o segundo livro, né? Não é reduzir como eu pretendo fazer imediatamente, eu pretendo a continuidade desse livro, né? Muito bem. Ó, E aí esse livro a gente vai dominar naquele momento, né? não dá um spoiler aí não, do nome desse livro? Querida, voltei. Querida, voltei, vou te falar, hein. Olha só, pra dar muita polêmica. Eu queria te ouvir, aproveitando que você tem muito conteúdo de muito assunto, a deputada federal Ana Paula, esposa do Odelmo, não sei se você tem conhecimento. O Odelmo eu convivi bastante com o Odelmo na Câmara, em muitos momentos, sempre foi Ela fez um uma bom companheiro. ela fez uma crítica essa semana aos deputados forasteiros de Uberlândia e do Triângulo, mas não é o forasteiro com a sua proposta de vir e ficar, é o forasteiro tipo Nicolas, que vem, pega o voto, não pega, parece que ele tomou o voto, não, ele tem os votos aqui e depois Acho que nem vem, né? trabalha muito Acho que pouco nem vem. para o município, o que eu considero diferente da sua proposta de continuar atuando na região. O que você acha desse perfil de atuação parlamentar? Então, veja bem, isso aí, a atuação parlamentar, cada um tem a sua, né? Não cabe a mim criticar ou nada. O eleitor é que tem que se conscientizar daquilo que ele tem que ele quer. Porque essa decisão, a gente pode criticar, a decisão é do eleitor. Se o eleitor escolhe esse modelo, É problema porque dele. fica parecendo que ele É, pegou a força, e não é não, isso. o problema é o seguinte, o que acontece é que essa forma de fazer política de hoje, na sua maioria, que vai através de internet, de vídeo, monetização de vídeo, essas coisas todas, tem outros interesses empresariais que não são só o interesse da política, porque na medida que a gente vive desse tipo de exposição, a gente monetiza e ganha dinheiro com isso, você sabe disso. Então, essa é principalmente a minha crítica. Eu acho até que a gente tem que proibir que quem esteja no exercício de mandato parlamentar possa se beneficiar de monetização de exposição, dessa natureza. Isso é uma boa pauta para todo mundo, porque é uma forma de não estimular a política através disso. Que todo mundo pode fazer, é normal a forma de comunicação, mas não com exploração comercial. Mas o eleitor tem que escolher o seguinte: se eu quero, que a política para mim seja representada dessa forma, parabéns para ele. Se eu quero alguém que vai fazer alguma coisa para o que eu penso, para o meu estado, para a minha cidade, cada um tem uma maneira de ver. Isso é uma conscientização. Nas cidades menores, ainda é mais grave, porque muitos, a maioria desses lugares, às vezes leva os votos todos, ou a maioria dos votos, que nem conhece a cidade, nem nunca pisou lá e nem vai pisar de volta. Numa cidade maior como Uberlândia, até acredito que volte, que pise, Uberaba. Uberaba, enfim. Eu acho até que virá. Mas nas cidades menores, eu acho que o problema ainda é pior. Então é normal que a gente tenha que o debate político tem que ser feito, eu acho que todos que estão na política têm opinião. A opinião que é expressada por quem só vive de vídeo, todos têm opinião, alguns concordam, outros discordam, têm opinião diferente. O problema é que além dessas propostas, você tem que, como a gente vê na Bíblia, né, a gente tem que ser julgado pelo fruto que a gente produz, né. Então quando o eleitor vai pesquisar sobre o candidato que está sendo oferecido a ele, tem que ver o que esse candidato produziu de frutos para que ele possa renovar o voto nesse candidato. Esse é o ponto fundamental. Eu queria, apenas para dialogar com você, sobre essas atuações e esses formatos de atuações parlamentares. Quando a gente aqui em Uberlândia, principalmente, é muito falado a questão de emenda parlamentar, emenda impositiva, indicação de emenda. Uhum. Mas eu, como sendo uma pessoa que acompanha política, eu avalio bastante a presença do parlamentar lá dentro do plenário. Como ele consegue articular, como ele consegue passar um projeto de lei, como ele está dentro das comissões, porque aí é um cenário completamente diferente do cenário eleitoral. Por exemplo, você tem exemplos de políticos que são extremamente engajados nas redes sociais, mas que não conseguiram passar um projeto de lei sequer. Como é que o senhor enxerga isso? É exatamente o que eu falei para você tem que avaliar pelo fruto, né. O fruto é
O que eu trouxe para a cidade de emenda parlamentar ou conseguir por articulação recursos é uma forma de medição. Agora, outra forma de medição é aquilo que eu prometi, ou aquilo que eu estava na campanha, aquilo que você esperava de mim, se eu cumpri. Se eu aprovei projeto de lei, qual foi a minha participação nos debates, qual foi a minha participação em votações, qual foi a minha participação fazendo acontecer aquilo que é de interesse, porque você veja bem, você tem pautas que não se resume apenas existe um interesse regional, você vai falar aqui, vamos falar do agronegócio. O agronegócio tem uma importância fundamental para a região, então qual é a minha atuação para fazer o ambiente de negócio do agronegócio crescer? Fluir. Então, o conjunto da atuação de um parlamentar não é restrito a um item, não pode ser restrito a um discurso. Tem que ter o discurso, sim, a sua opinião tem que ser: eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou cristão, eu defendo a vida, defendo a família, sou contra o aborto. Isso aí está aqui. Quem É da sua identidade. é da minha identidade. Quem compra a minha identidade sabe que é assim que é o meu comportamento. Agora, além disso, pode ter outros que pensem igual a mim e que não tenho a acrescer outras coisas que eu posso ter a acrescer em função daquilo que o eleitor espera. Então, o eleitor tem que analisar o conjunto. Esse é o ponto que é fundamental. Como é que você avalia esse imbróglio aí do Kassab, do PSD, do Tarcísio, do Bolsonaro? Quem vai ser o candidato? Porque eu acho que antes de ter a briga com o Lula, de fato, com a esquerda, eles têm que se decidir. Como é que você avalia Olha isso? aqui, a gente está o seguinte, existe uma coisa que você não consegue superar, que chama-se tempo. O tempo define as coisas. Nós temos um prazo, que é um prazo fatal. Qual é o prazo? É 4 de abril. É o prazo de desincompatibilização, é o prazo de mudança partidária, é o prazo que todo o quadro se define. Você sabe quem se filiou ao partido A ou B, se o Tarcísio renuncia ou não renuncia ao governo de São Paulo. Se ele renunciar, ele é candidato. Se ele não renunciar, ele não é candidato. Então, são circunstâncias que está definida. O fulano de tal filiou ao partido tal, acabou, é candidato pelo partido tal, não filiou. Então, esse quadro vai ficar claro nesse dia. Então, eu acho que até lá, nós todos, a cada dia que passa, estamos num exercício de futurologia que em menos de 60 dias vai estar, ou pouquinho mais de 60 dias vai estar resolvido. É melhor a gente esperar. E Minas, mesma coisa, vai sair pela tangente? Não, eu acho que é a mesma coisa sim. Vamos lá. A gente tem hoje uma candidatura definida do vice-governador, que será governador e vai ser candidato à reeleição, ponto. O outro lado vai apresentar um candidato. Quem será? Será o Rodrigo Pacheco? Pode ser. Ele, se for, será por que partido? Será que vão brigar dentro da mesma ala? Será que vai virar uma confusão? Marília Campos, como é que é isso? Mas isso eles têm que definir. A Marília Campos tem que renunciar à prefeitura. Também é a data do dia 4. Então, o que acontece? A data define. A partir daí é que você vai ter articulação de junção. Quem está apto para entrar em campo, aí o técnico vai escalar o time, aí vai substituir o outro, aí vai se encontrar um A com B. Então, essas coisas, tudo tem um prazo. A gente tem que saber esperar o prazo. Se a gente não souber esperar o prazo, a gente está arriscado a tomar decisões equivocadas. Muito bem. Eduardo, eu queria te agradecer, foi um grande prazer te entrevistar, trocar ideia com você aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você a possibilidade e a todos que estão nos assistindo. Eu fico à sua disposição. Muito bem. Agradecer a audiência de todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Esse é o Poder Entrevista.